Olá, você sabe o que é fertilização in vitro? Se você quiser saber, continue assistindo esse vídeo até o final. Eu sou George Fassolas, médico especialista em reprodução assistida, diretor e fundador da Clínica Originária em Medicina Reprodutiva. Então, vamos entender como é que é a fertilização in vitro? Então, a fertilização in vitro é um tratamento que tem algumas etapas, tá? A primeira etapa da fertilização in vitro é a indução de ovulação. A indução de ovulação normalmente começa entre o segundo e o terceiro dia da menstruação do ciclo em que formos fazer o tratamento. A gente começa usando algumas medicações, que são medicações para a gente ter a melhor ovulação possível naquele período de tempo, naquele ciclo especificamente. Que medicações são essas? Isso vai depender da idade da mulher, isso vai depender do que fez essa mulher precisar da fertilização in vitro e isso vai depender da reserva ovariana dessa mulher, tá? Aí a gente vai usar essas medicações normalmente durante 10 a 12 dias, que é o que dura o período ovulatório. E durante esses 10 a 12 dias, essa mulher vai vir aqui na clínica por volta de 3 vezes, ou seja, a cada 3, 4 dias, para a gente fazer um controle, uma monitorização do crescimento dos folículos, que é a casinha dos óvulos, por ultrassom. Então ela vai ficar aqui na clínica de 15 a 20 minutos durante esse período, nessas 3 ou 4 vezes, para a gente fazer ultrassom, ver como esses folículos estão crescendo e, eventualmente, ajustar a dose das medicações no meio da indução de ovulação. Vai chegar um momento, isso é mais ou menos 10 a 12 dias depois que a gente começou todo o processo, que esses folículos vão estar de um tamanho que me dizem o seguinte: olha, os meus óvulos aqui dentro, eles já estão ficando maduros. E esse é o momento que a gente vai agendar o que a gente chama de coleta de óvulos, a captação, que é a segunda etapa do tratamento de fertilização in vitro. Quer dizer, os óvulos, folículos já com tamanho de maturidade ovulatória, a gente vai fazer a coleta. Como é que é isso? A mulher chega em jejum, ela vai ser sedada para não sentir dor e enquanto ela está dormindo, a gente vai acoplar no nosso ultrassom uma agulha e com essa agulha a gente pesca os óvulos do ovário pela vagina. Não tem corte nenhum, é tudo pela vagina e obviamente ela vai estar sedada, então ela não vai sentir nenhum desconforto naquele momento, tá? Este procedimento dura de 10 a 15 minutos. Depois disso, a mulher acorda e eu já estou com os óvulos dela aqui na minha mão. Nesse mesmo dia, o marido vai colher os espermatozoides. E os espermatozoides podem ser colhidos de várias maneiras, né? A maneira mais comum é masturbação. Mas às vezes, aquele homem não tem espermatozoides ejaculados. E a gente lança a mão de alguns procedimentos para pegar os espermatozoides lá do testículo. São punções, às vezes microcirurgias para isso. Claro que são situações mais raras, mas que também são possíveis de acontecer. Dessa forma, eu vou estar com os óvulos numa mão, os espermatozoides na outra. E aí vem uma terceira etapa da fertilização in vitro, que é a etapa do laboratório. Esses óvulos, esses espermatozoides, eles estão no nosso laboratório e aí a gente vai promover o encontro dos óvulos com os espermatozoides. É isso que é a fertilização. Isso pode ser feito de duas formas. A fertilização in vitro convencional, em que a gente coloca um óvulo perto de vários espermatozoides e aguarda os espermatozoides fazerem naturalmente o papel deles, que é entrar dentro do óvulo e fertilizar aquele óvulo. Ou o que é mais comum hoje em dia é fazer um procedimento que chama ICSI. A gente pega um óvulo, a gente escolhe um espermatozoide e injeta esse espermatozoide dentro do óvulo. Esse é um método que permite a gente ter mais embriões, por isso que é o mais utilizado. Enfim, dessa forma, vamos gerar os embriões. Estes embriões a gente vai aguardar o desenvolvimento durante 5 a 7 dias. E durante esses dias a gente vai falando com os pacientes para dizer como esses embriões estão se desenvolvendo. Fato é que 5 a 7 dias depois a gente espera a seguinte situação: alguns embriões eles não vão se desenvolver bem. E isso é normal, é um processo de seleção natural que a gente quer que aconteça.
mas alguns embriões vão se desenvolver bem e vão chegar num estágio de vida que a gente chama de blastocisto. Estes embriões que chegarem no estágio de blastocisto são os embriões que vão ter uma boa capacidade de fazer aquele casal engravidar. E aí, nestes embriões, a gente pode ter duas atitudes, pode ter duas ações com esses embriões. A primeira delas, coloca um ou dois, aí depende de cada caso, dentro do útero. Daqui a pouco eu explico como é que faz isso. Ou, a segunda ação, antes de colocar dentro do útero, a gente pode submeter esses embriões a uma análise genética. E de novo, para quem que a gente faz isso? Isso vai depender do desejo de cada casal, isso vai depender de cada caso. Fato é que a gente tem tecnologia hoje para avaliar a parte genética dos embriões antes desses embriões irem para o útero. Fato é que, se depois de tudo isso a gente tiver bons embriões, estes bons embriões a gente vai pegar e vai colocar no útero. Colocar no útero, que é a outra etapa da fertilização in vitro, a gente usa um catéter, que é como se fosse um caninho bem fininho, que a gente coloca no útero como se fosse fazer um exame ginecológico, um Papa Nicolau, e injeta de uma forma bastante leve lá dentro do útero. É um procedimento que normalmente é indolor e é um dia legal porque a paciente vai estar acordada, o marido vai estar junto e a gente tem uma telinha aqui na clínica em que a paciente consegue ver toda a preparação do embrião e a colocação desse embrião dentro do seu útero. Quer dizer, um dia emocionante para todo mundo, eu garanto isso, tá? Depois de 9 dias desse procedimento, a gente colhe o exame de gravidez, que vamos torcer muito para ser positivo.